meu apreço, todo recomeço, toda boa intenção. Todas as coisas desta noite está falando sobre depressão na adolescência. Nós recebemos aqui a psicopedagoga Fabíola Esperandio, a psicóloga e psicanalista Marcela Reich e o psiquiatra Marcelo Caixeta. Você pode participar através do nosso WhatsApp que está aí na tela. As pessoas às vezes estranham porque é um número de telefone fixo, mas é esse sim o WhatsApp para você mandar a sua pergunta e a sua participação. Camila. É o WhatsApp comercial que a gente chama, Isso, né? é. Ó, o Florencio mandou aqui uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: tem um neto com 18 anos com início de depressão. Estava tratando com psicólogo e psiquiatra. Abandonou o tratamento. Há mais de 30 dias ele não conversa com ninguém da família. Às vezes balança a cabeça para dizer não. Notamos que ele joga online no computador e conversa com alguém do outro jogo. No celular ele fica vendo vídeos humorísticos e de música e até às vezes canta. Deixamos comida pronta, ele se levanta e leva sempre para o quarto. Mas com os familiares, pai, mãe, avós e irmãos, ele fica mudo. O que fazer nessa situação? Ele está não está em tratamento mais, abandonou o tratamento há mais de 30 dias. Eu tenho tido uma prática nos últimos anos, isso não tem sido raro. Infelizmente, esse total isolamento social, na medida em que também alguns adolescentes estão em contato com outros adolescentes por meio da internet. Então não dá para a gente falar que o virtual não é real. Muitas vezes tem alguém do outro lado, eles estão conversando e tem uma vida, só que fica no empobrecimento simbólico, que a única modalidade de encontro passa a ser aquela ali. E isso tem efeitos no corpo, na sexualidade, nos encontros, enfim, tem efeitos psíquicos, naturalmente. Pode falar. E com certeza a própria dificuldade da relação presencial, né, sendo transferida para o virtual. Exatamente, porque ali os riscos são menores, né? Qualquer coisa a gente Mas desliga. isso é um pouquinho também da característica do adolescente, né? Sim, mas a gente está falando de uma situação extrema, no caso os excessos. O que eu tenho feito nessas circunstâncias, quando nenhum adolescente está querendo vir, é atender os pais. Isso tem gerado efeitos interessantes. Bom, você é terapeuta familiar, você também vai falar, mas o que eu tenho feito é conversado com os pais. E isso é bacana porque ajuda a gente a identificar qual foi o ponto, em que momento que houve a passagem desse adolescente para essa reclusão do meio familiar, ou social, ou escolar, no caso, né? E é muito interessante, tem sido muito rico. Então, talvez eu sugeriria que ele procurasse alguém que atendesse pais também. Né? Tá certo. Então, é porque os pais precisam gerar um movimento de conhecer seus filhos. Né? Porque como identificar o que é da adolescência, o que é da infância e o que é uma disfunção ou já chega a ser um problema? Conhecendo. Então, e como eu conheço? Através do diálogo, da aproximação, das brincadeiras. E esse é um recurso muito rico. Né? Os pais precisam ter tempo para sentar, para brincar, porque como que eu vejo se o meu filho está numa situação específica da faixa etária dele ou se tem algo extremado? É através do conhecimento. Né? Então, é preciso investir nisso. É preciso investir. Eu nunca dialoguei com meu filho, agora eu posso? Claro, tudo é um exercício. E a partir do momento que esse exercício vai acontecendo, então quando você narra que está tendo um resultado bacana através dos pais, é porque os pais mudam o comportamento. Geralmente espera-se que o outro mude, então eles mudam e o outro vai mudar também. Então, esse trabalho meio, né, do sistema, e isso é muito importante. A Paula Rodrigues aqui está dizendo que meu filho tem 13 anos e me pediu um celular porque os colegas também tinham. Dei e ele simplesmente parou de se envolver com as tarefas da família. Sinto ele muito distante. Quando ele peço para largar o celular, ele fica muito agressivo. O que fazer nessa situação? É preciso ter regras claras, né? Poderia responder a questão anterior? Pode, eu fiquei um pouco incomodado, assim, porque eu vejo a questão de um modo mais grave, porque eu pego casos graves. Eu trabalho num hospital onde eu pego suicídio, automutilação grave, paciente que se faz enucleação dos olhos, eu pego agressividades, eu pego tentativa de homicídio, parricídio, matricídio. Então, essa questão que foi levada aí desse rapaz, desse garoto que está num quarto, parou o tratamento,
eu não acho que deva assim, correr desse jeito. Eu acho que ele tem que ser levado ao tratamento. Primeiro que 80% dos doentes psiquiátricos não aceitam tratamento e não acham que estão doentes. Então, você não pode delegar ao paciente o poder de decidir. Olha, você está doente, você não tem jeito, você tem que ir. Segundo, que essa situação aí, como eu falei, de ficar num quarto, muitas vezes ela não é inócua, ela não é anódina. Ela pode gerar, por exemplo, um suicídio. Ela pode gerar uma tentativa de homicídio. Esse dia mesmo eu tive um adolescente que estava nessa circunstância, foi lá, pegou uma espada na parede e enfiou no tórax do pai e tentou degolar a mãe. E estava dentro do quarto. Era uma criança que a gente foi diagnosticar depois, tinha uma doença de Asperger junto com depressão. Você pode ter essa situação aí desse adolescente no quarto, ele pode estar desenvolvendo uma esquizofrenia, pode estar começando uma esquizofrenia, que é uma outra doença que também é grave, que tem que ser tratada. Mas então, não, você tem que levar, ele está doente, ele recusa o tratamento. Não sei se você já deve ter ouvido falar nesses casos aí de assassinato em massa nas escolas americanas, por exemplo, Columbine e tal. O que eles viram nos estudos que eles fizeram? Que aproximadamente 40%, 50% daqueles adolescentes que fizeram aquilo, eles tinham parado o tratamento. Eles estavam em tratamento, por exemplo, no Columbine. O chefe lá daquela história de Columbine estava tomando fluoxetina, que era o Prozac, que é um antidepressivo, parou, e nesse parar pode acontecer surtos psicóticos. Então é uma coisa muito perigosa, não é uma coisa que você pode manejar assim, o que você quer, o que você não quer, vamos ouvir, não vamos ouvir. Isso. Mas às vezes os pais, até para eles saberem como agir, eles precisam de uma orientação. Isso faz diferença, essa é a parte que eu ia falar. Quando eu estou dizendo que escutar os pais é importante, a adesão do jovem depois, na medida em que os pais conseguem entender que há algo de recado ali, alguma coisa importante, eles se autorizam, inclusive, a trazer esse jovem. Porque muitas vezes eles estão reféns dele. Reféns no sentido, nossa, ele não quer sair. Ou ele não larga o celular, que é uma outra coisa que a gente escuta muito. Como assim ele não larga o celular? À medida que a gente conversa e levanta algumas questões em relação a isso, a coisa muda. Mas eu entendi também que o doutor Marcelo quis colocar, porque às vezes é uma situação urgente, né, doutor? Que às vezes precisa de uma intervenção mais direta, porque pode significar um risco grande para esse adolescente, né? Porque pode não acontecer nada, certo? Mas como por exemplo, eu trabalho no hospital terciário, hospital que pega casos muito graves, então você vê acontecendo toda hora isso. Hoje nós temos uma demanda, assim, por dia, nós temos uma demanda desse tipo de caso, mais ou menos 3 pedidos de internação por dia disso aí. Então esses casos, vamos dizer, trágicos acontecem, né? Pode ser que seja um problema ali de ordem familiar ou de ordem passageiro, pode ser. Pode ser que os pais não tenham diálogo, a mãe muito opressiva, o pai ausente, o adolescente perdido, sem ocupação, sem norte, pode ser, mas e se não for? E se for uma psicose que está se organizando ali, certo? Uma psicose, por exemplo, de Kretschmer, que é um tipo de psicose onde junta um pouco de depressão com um pouco de paranoia, e que causa depois também grandes problemas, porque fica meio paranoico, estão falando de mim, não gostam de mim e tal. Então, são coisas assim que a gente, na nossa visão hospitalar, psiquiátrica, a gente fica mais alerta com isso aí. Certo. E com relação a essa colocação que a Camila colocou, que hoje é recorrente entre os pais a questão do celular, não é? As crianças... o celular não é só, eu quero um celular porque o meu amigo tem um celular. A partir do momento que elas têm um celular, elas se desligam de outras coisas, né? Aí acho que a gente entra numa outra questão, que é a questão até do limite que foi colocado aqui de alguma forma. Os pais não sabem, às vezes, lidar com a situação do limite. E aí sofrem as consequências e vão em busca de ajuda porque eles próprios não conseguiram estabelecer esse limite, né? É isso. As regras da família precisam ser claras,
né? Então, não é porque meu amigo tem, eu vou ter. A família precisa entender se há um momento, se há uma prontidão emocional para isso. E até a partir do momento que o adolescente ou a criança tem o celular, determinar qual é o uso. O problema é que se presenteia a criança e não se estabelece os combinados. Aí, depois que a criança já tem um mau hábito de uso, quer retomar. Então, a sugestão que eu dou é, ao abrir esse caminho da tecnologia, ensiná-los, porque eles não sabem. Então, muitas vezes, o mau uso é por realmente desconhecimento, e é muito atrativo, né? Então, assim, ele fica envolvido com aquilo. Aí, depois, você tirar ou combinar é mais difícil, mas precisa acontecer. Então, muitas vezes, a gente tem vários casos de queda de rendimento escolar exatamente porque a criança não consegue fazer um exercício sem olhar quem que mandou uma mensagem, o que está acontecendo. Então, eles não têm um controle para isso. Muitos adultos não têm, que dirá a criança e adolescente. Eu ia falar isso, né, Marcela, por exemplo, às vezes os pais querem estabelecer um limite no celular, mas eles próprios não fazem isso, né? E é isso que eu queria falar, porque assim, a gente fica eu penso muito no aspecto subjetivo de cada adolescente, e não dos adolescentes, como, acho que a gente tem que saber escutar um pouco isso, mas enquanto fenômeno, adolescência, considerando que eu entendo como uma resposta muito do que acontece no social, muitas vezes é por identificação com o que acontece na casa. A mãe fica no celular, o pai fica no celular e o menino fica no celular. E chega um momento que você tem que se perguntar como é que eu vou lidar com isso. Agora, que esses instrumentos começaram a mudar as relações, eles começaram a mudar. Então, falar assim, vou tirar o celular radicalmente, é uma coisa complicada, porque você pode excluir a criança do rol dos amigos todos que têm um celular, ou tem um grupo de WhatsApp, eles conversam, e não dá para demonizar o aparelho também. Porque o que tem acontecido hoje em dia que eu tenho visto? Eles fazem tarefa juntos. Por incrível que pareça, é o jeito deles estarem menos, cada um no seu apartamento, cada um na sua casa, porque a rua é perigosa, porque não sei o quê. Você vai falar, mas que pobreza. É uma pobreza, podiam estar juntos de outra forma ali. Mas eles não estão radicalmente isolados. Às vezes eles estão conversando, eles estão fazendo tarefa. Então a questão não é demonizar exatamente o aparelho, mas a gente pensar que manejo que a gente pode fazer com isso aí, sem generalizar. E isso cabe uma conversa, né? E uma autocrítica também dos pais. E também eu acho que vale uma reflexão de que os adultos, essa questão assim também de dar exemplo, eu acho que adulto é adulto, criança, criança, adolescente é adolescente. Então é preciso explicar, porque muitas vezes aquele adulto que está no celular está trabalhando, né, tá fazendo algo que é importante, então não vou usar, senão meu filho vai querer usar também. Eu acho que é preciso mais diálogo e mais regras para entender isso, porque às vezes os adultos ficam também se privando de algumas coisas para dar exemplo, como se estivesse competindo ali com a criança. Não, adulto é adulto, criança é criança, né? Então eu acho que isso aí também é muito importante refletir sobre isso. A Diana Leal estava dizendo assim, que está notando que o filho está sofrendo, se afastando da família, mas quando ela diz que ele precisa de uma ajuda profissional, ele se irrita e diz que só vai a algum consultório de psiquiatra ou psicólogo se for amarrado. O que eu faço? Pois é, doutor. Como faz? Amarra e leva. Ele tem 17 anos. Pois é, só pegando a coisa mais ampla, no que elas falaram também, que eu achei interessante, é o seguinte. A nossa sociedade hoje, ela padece da castração, que a gente fala. Ela padece de limite de disciplina. Então, hoje, os pais, digo homens mesmo, são muito frouxos, estão sendo desmasculinizados, as famílias, às vezes, são não nucleares, né? Não tem pai, o pai é divorciado, então falta o pai. Então, essas crianças e adolescentes, muitas vezes, eles crescem assim, num regime de muito princípio do prazer. Eles só ficam no prazer. Né? Por exemplo, o celular é um instrumento hipnótico. Se você botar uma galinha, você consegue hipnotizar uma galinha. Isso né, os estudos mostram isso. Conforme o jeito que você fizer, mostrar uma tela para uma galinha, ela consegue hipnotizar. Então, esses instrumentos, por exemplo, o celular, ele é um instrumento de prazer, né? Então, só que você viver no prazer demais
gera angústia. Porque a castração é necessária para você controlar a sua angústia. Quando você vai conviver com as pessoas, você não pode ficar se mutilando, você não pode ficar gritando, você não pode ficar dando show. Você tem que se conter. Quando você vai trabalhar, quando você vai fazer alguma coisa útil, você tem que se conter. Hoje não se trabalha mais, não se convive, não se disciplina. Então todo mundo está vivendo o prazer ali naquele prazer. E naquele prazer, você não descarrega a sua angústia, a sua energia, você não descarrega a sua tensão. O que acontece? Essa tensão volta-se para o próprio corpo, aí vem as automutilações. Por isso que está muito relacionado uso de celular e automutilação. Né? Quanto mais você usa celular, quanto mais você está hipnotizado ali naquela coisa, quanto menos você convive com as pessoas, quanto mais você fica no seu quarto, mais você vai se automutilar. Tá certo. Vamos chamar o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente coloca aqui um pouquinho do tratamento. Como ele é feito? Ele é sempre medicamentoso? Quanto tempo dura? Já já a gente volta. Passar mais tempo juntos, consciência e paciência.